Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com muita alegria que trago até você o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma oportunidade que Deus nos dá, por meio da Canção Nova, de juntos crescermos na meditação, na ruminação da Palavra de Deus. Alimento para a nossa vida, para a nossa alma e para o nosso coração. Nós nos colocamos diante da presença dEle, o Senhor nosso Deus, aquele que nos criou, nos salvou e nos resgata a cada dia por meio da sua palavra. Queremos ser dirigidos pela palavra de Deus e deixar que ela ilumine os nossos passos e os nossos corações. Senhor, eis-nos aqui. Senhor, nosso Deus, o nosso Salvador, dai-nos tua bênção, tua graça e a tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós imploramos e pedimos, Senhor, vinde em nosso auxílio, vinde com o teu Espírito socorrer nossa fraqueza, nossa pobreza, nossa miséria. Vinde-nos, Senhor, dai-nos a sagrada compreensão das tuas Escrituras sagradas. Dai-nos viver inspirados, direcionados, iluminados pelo teu Espírito, que faz nova todas as coisas. Dai-nos, Senhor, tua bênção. Dai-nos, Senhor, tua graça. Dai-nos, Senhor, palavra que nos dê vida, alento e direção. Amado povo de Deus, vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 12 do livro dos Juízes. É um capítulo pequeno, ele até podia ter sido lido com o capítulo 11, mas desse capítulo pequeno nós vamos hoje entender a morte de Jefté e até contextualizá-la dentro daquilo que foi a vida desse valente juiz de Israel. Os efraimitas, que são descendentes da tribo de Efraim, se reuniram, atravessaram o Jordão em direção a Safom e disseram a Jefté: por que fostes combater os amonitas sem nos chamar para irmos contigo? Veja que é uma reclamação anterior que os filhos de Efraim já fizeram quando Gedeão também foi para o combate. Reclamaram também de terem ficado de fora, até pela localização dessa tribo. Vamos queimar-te junto com a tua casa. Mas Jefté lhes respondeu: eu e meu povo tivemos grandes conflitos com os amonitas. Eu vos pedi socorro, mas não me livraste de suas mãos. Percebendo que não me salvaríeis, arrisquei minha vida. Ataquei os amonitas e o Senhor os entregou ao meu poder. Por que subistes hoje para combater contra mim? Então Jefté reuniu todos os homens de Galaade para lutar contra Efraim. Os homens de Galaade derrotaram os de Efraim, porque disseram: vós, os galaditas, sois uns fugitivos de Efraim. Galaade fica no meio de Efraim e de Manassés. Galaade se apoderou dos vales do Jordão que davam acesso a Efraim. Quando alguns dos efraimitas fugitivos diziam: deixai-me passar, os homens de Galaade perguntavam-lhe: és efraimita? Se respondesse não, mandavam-lhes dizer Shibolete. Se eles dissessem Sibolete, por não conseguir pronunciar certo, agarravam-no e o degolavam no vales do Jordão. Naquela ocasião, tombaram 42 mil homens de Efraim. Jefté foi juiz de Israel durante 6 anos. Então morreu Jefté, o galadita, e foi enterrado em sua cidade, no Galaade. Veja, Jefté é um juiz muito controverso. A vitória dele foi porque ele invocou de fato o nome do Senhor nosso Deus. Mas nos acontecimentos onde ele, no estudo de ontem, vimos que ele fez o holocausto da sua própria filha como promessa que tinha feito a Deus, me chama a atenção o seguinte aspecto.
Deus não respondeu nem que sim, nem que não. Deus, pelo contrário, diante de toda e qualquer tragédia humana, nós experimentamos um silêncio muito profundo de Deus e nós muitas vezes usurpamos o nome de Deus até para coisas erradas que fazemos em nome do Senhor. Por mais que tivesse boa intenção, Jefté, a boa intenção não é o único elemento necessário para fazermos a vontade de Deus. Ele não teve sabedoria suficiente. Ele não teve discernimento suficiente. Ele não teve graça suficiente para discernir entre o bem e o mal. Fez bem combater em nome do Senhor, mas fez muito mal sacrificar a própria filha em nome do Senhor. Agora ele está diante de uma outra situação muito conflitosa, porque a tribo de Efraim vem agora zangada, irada, revoltada, como aconteceu anteriormente, mas a gente lembra que o espírito que moveu, sobretudo, os eframitas, quando foram ofendidos, eles foram procurar lá no capítulo 8, o Gedeão. Vocês lembram que Gedeão foi movido por um espírito de conciliação e de reconciliação. E com isso, ele cedendo, ele elogiando, ele exaltando a importância dos efraimitas, dos filhos de Efraim, ele acalmou a ira deles. Aqui, Jefté não teve a mesma sabedoria. Pelo contrário, ele faz toda uma recuperação da história, mas se colocando como vítima e depois se colocando com uma necessidade de atacar. E não é o que ele falou, não era mentira. Apenas que ele não soube ter o espírito da conciliação. E como ele não soube ter o espírito da conciliação, ele partiu para o combate. E no combate, você sabe que há mortes, tragédias e assim por diante. Por mais que justificou, ou que o escritor queira justificar que foi em nome do Senhor esse combate, que foi em nome do Senhor que ele sacrificou sua filha e assim por diante, nós vamos aprender que nem tudo aquilo que se faz em nome do Senhor é para o agrado do Senhor. Que nem tudo aquilo que você, hoje, sem sabedoria e sem discernimento, faz em nome de Deus, é de Deus. Então, faltou a Jefté muita sabedoria. E é por isso que nós precisamos de muita humildade para nos submetermos a Deus, para termos a sabedoria de Deus, para não cometermos atrocidades em nome de Deus. Se justifica, talvez, a ignorância pouca, ou a ignorância muita, a sabedoria pouca e a ignorância muita, que Jefté tinha, como homens também aqui do Antigo Testamento tiveram. O que não justifica é para nós hoje vivermos com pouca sabedoria, diante da sabedoria que nos vem do Espírito, para nos dar discernimento, para fazermos escolhas certas, corretas, mas não confundirmos o silêncio de Deus como se fosse Deus falando. Não confundirmos o silêncio de Deus diante de coisas que fazemos no nome dEle como se fosse Deus que estivesse fazendo. Então, faltou essa percepção a Jefté. E por isso ele fez tantas coisas abomináveis, humanamente falando, e também espiritualmente falando, teologicamente falando. Ainda que compreendida à luz de um contexto histórico, nós não justificamos o mal de época nenhuma da história. Por isso a sabedoria que me vem do texto sagrado, primeira questão do votos que nós falamos ontem, né? As pessoas fazem votos a Deus, Deus me conceder isso, eu vou fazer aquilo. Deus não quer nenhum voto que envolva o sacrifício da vida humana ou que faça perecer ou expor o outro a ridículo ou qualquer outra coisa parecida. Porque uma pessoa, vou fazer voto para o meu filho pagar e depois ele vai ficar careca ou fazer não sei o quê. Veja, tudo aquilo que vamos fazer, nós temos que realmente prestar atenção no espírito que move aquilo que vamos fazer. E segundo, nenhum combate humano, nenhuma forma de opressão humana pode ser feita com a justificativa de ser em nome do Senhor. É a forma que durante muito tempo se justificou a escravidão, se justificou guerra, se justificou conflitos.
História é a história, não olhamos a história com o olhar de hoje, porque não podemos repetir os erros do passado nos dias de hoje e muitas vezes continuando usando Deus como pretexto para os contextos que são negativos à nossa própria história. Que a palavra de Deus nos sirva de lição para crescermos na compreensão da vontade do Senhor. Muito bem, vamos chamar agora o Padre Antônio Xavier para que nos dê a direção de Deus para o estudo que nós estamos fazendo também no dia de hoje. Este 12º capítulo do livro de Juízes nos traz a presença de 3 juízes importantes. O primeiro é Jefté, que assim como é apresentado, nos mostra as 2 sagas diferentes que se dá sobre a pessoa dele. Nós temos 2 categorias de juízes. Uma das categorias de juízes são aqueles que reinam, né? Porque o próprio termo julgar é um atributo do rei. Então é aquele que governa realmente aquele espaço. E Jefté fez isso durante um tempo. Aqui nós encontramos os últimos passos da vida de Jefté, onde ele vai morrer, né? Vai terminar a sua saga. Mas Jefté também junta na sua pessoa a característica de outro grupo de juízes, que são aqueles que neste livro não são apresentados somente em memórias, que durante um certo tempo ele governou, fez isso, morreu e papapá. Colocado dessa forma, Jefté é isso e Jefté também é o juiz guerreiro, onde aqui nós encontramos ele que vai proteger novamente Israel ali em Efraim, impedindo que os inimigos possam avançar. Mas é interessante que na sequência nós vemos outros 2 juízes que são só aqueles onde é apresentado informações mínimas, onde o que está em jogo é o fato de mostrar que eles eram pródigos, né? E principalmente que os juízes eles desempenhavam bem as suas funções por causa da piedade. O que diferencia o bom juiz do mau juiz é isso, aquele que teme a Deus, aquele que caminha de verdade segundo a sua vontade, termina por ser também um bom guerreiro. Isso, claro, está associado à mentalidade daquele tempo, onde nós não encontramos o item da misericórdia tão presente. São tempos bélicos, tempos difíceis, tempos complicados, onde a brutalidade acaba também entrando em jogo, né? E a coragem, aquele que vai lá, que mata o inimigo, que, claro, lido à luz do Novo Testamento, seria diferente, né? Não é mais aquele tempo, não é um tempo de guerra, não é nada disso, onde Jesus termina por nos chamar de verdade a sermos realmente misericordiosos, ao ponto de dizer que aquele que serve, né? Aquele que reina de verdade é aquele que termina por servir, que termina por desempenhar a sua vida, as suas funções em favor daqueles que estão em torno dele, né? Mas aqui, claro, né? A função de governar continua existindo, de ser juiz continua existindo dentro da própria casa, dentro do contexto que vivemos, embora não seja uma atitude autoritária, mas seja uma atitude que precisa de verdade ser pautada pelo diálogo e ser pautada pelo encontro daquilo que realmente é o bem comum, né? Por isso a paciência e a misericórdia se fazem necessárias para a boa realização de qualquer coisa nesse tipo, né? Nesse estilo aqui, como nos é apresentado no livro de Juízes. Que bênção, Senhor, é a Tua palavra. Ela traz luz e direção para a nossa vida, até diante dos acontecimentos trágicos, difíceis da nossa própria capacidade humana a compreender. Por isso que nós lamentamos, Senhor, e pedimos perdão por toda a nossa ignorância. Nós pedimos perdão por toda a nossa falta de sabedoria, de discernimento, por todas as vezes que nos deixamos levar, Senhor, pelos nossos impulsos humanos e usamos o Teu nome para justificar o mal, para justificar as coisas erradas, para justificar maldades e tragédias. Misericórdia de nós, Senhor. Compaixão de nós, Senhor. Teu nome seja exaltado, Teu nome seja glorificado, Teu nome seja bendito por todo sempre. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Ao Teu nome, Senhor, seja dado toda a glória, hoje e sempre. Meus irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que a proteção do Senhor esteja sobre nós. Que o Senhor nosso Deus derrame sobre você a sua bênção, a sua graça, a sua proteção e a sua ternura, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja no seu coração
Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.